Tem um comercial antigo que diz que é possível você contar um monte de mentiras dizendo apenas a verdade. E eu vejo muito disso acontecer atualmente no nosso mercado, quando a gente está vendo aqui promessas de microsas. E se você acha que promessas de cursos de microsas milagrosos, que são maneiras rápidas de você fazer um caixa 2 no seu tempo extra, afinal, quem não consegue subir um microsas hoje, ainda mais em tempos de IA, low code ou até mesmo de ferramentas de automação? Parece burrice você não fazer. Bom, mas eu queria conversar com você sobre a parte que aquele vendedor de curso de microsas não te conta. E a melhor parte disso é que se você olhar na descrição aqui do meu canal, não tem nenhum link de afiliado para nenhum curso de microsas meu ou até mesmo algum curso maluco de alguma coisa melhor. O que eu quero aqui é trazer um checklist mais adultinho para você. Afinal, se você quer fazer um microsas, você não pode ter só um sonho de fazer um microsas. Crianças têm sonhos, adultos têm metas. E nesse vídeo eu quero te ajudar em duas coisas. A primeira é que você consiga ter um checklist mais realista do que é um microsas e o que fazer com o microsas. E a segunda é que se eu conseguir te explicar melhor sobre esse mercado ou te falar alguma coisa que não estava no seu radar, você vai pedir reembolso daquele outro curso ou até mesmo nem gastar com aquela coisa. Afinal, eu vou estar te poupando algum dinheiro. Em troca, você vai dar um like aqui nesse vídeo para me ajudar a engajar no canal. Caso você não esteja associando qual que é a relação do efeito House of Cards e microsas, vamos voltar um pouco no tempo. Lá em 2013, quando a Netflix praticamente não tinha concorrentes. A Netflix ela veio como um serviço de streaming, onde você pagava um valor único e podia ter acesso a um catálogo imenso de filmes aonde você quisesse através da internet. Hoje, esse modelo é banal, a gente tem vários sistemas de streams diferentes e até mesmo uma reclamação de que está muito distribuído. Mas naquela época, a Netflix ela nadava de braçada e os concorrentes já estavam começando a se movimentar. Foi então que, apesar da Netflix ter um catálogo ali considerável, um bom catálogo no começo, ela começou a entender que ela deveria começar a produzir conteúdos próprios. Foi um movimento de mercado ali para criar o seu diferencial. Afinal, os concorrentes já estavam começando a se movimentar. E isso ia tornar o mercado mais acirrado. E se eu e você pudemos usar o mesmo recurso, ou seja, o mesmo catálogo de filmes, que tipo de diferencial você vai ter? Foi aí que foi criada a iniciativa de Original Netflix, que basicamente era uma maneira do streaming ter séries exclusivas para o seu catálogo. E o que melhor do que você ter no seu sistema ou no seu aplicativo uma coisa exclusiva, uma coisa que ninguém mais poderia ter acesso, mesmo que tivesse uma concorrente. Bom, isso aí já era o início de uma estratégia de criar barreiras de entrada, mas nem tudo sai conforme os planos acontecem. Eu sei que o selo original Netflix hoje é quase que motivo de piada. Você vê uma série original Netflix e não tem como garantir que aquilo tenha uma real qualidade. Mas em 2013 aconteceu uma coisa muito diferente e que foi muito marcante no mercado. A Netflix apostou numa série de livros para fazer um remake de uma série que já existia antigamente, só que numa versão nova, renovada, com um grande elenco. Essa série, em 2013, foi House of Cards. E o que tornou House of Cards tão popular na época, porque ela foi a primeira temporada do que o pessoal chamava de uma websérie. Era uma série que não era feita para televisão, ela foi feita diretamente para um sistema de streaming. E apesar de não ser necessariamente a primeira a fazer nesse modelo, ela foi um grande boom. Talvez ninguém mais fale hoje para você, mas ela foi uma grande série do momento lá em 2013. Se você quiser a data certinho, ela estreou em 1º de fevereiro de 2013. E como todo bom sistema, quando você faz alguma coisa que é exclusiva, você basicamente vai minando um pouco do poder das concorrentes, que na época já não eram, ainda estavam nascendo, né? Você não tinha concorrentes fortes ali para Netflix. E o efeito disso foi que a Netflix começou a ter recordes de assinatura. Sim, por causa de uma série, as pessoas começaram a assinar um sistema de streaming em massa. Isso talvez hoje em dia já tenha ocorrido várias outras vezes, mas esse foi o primeiro momento que teve um boom onde pessoas queriam assinar esse tipo de serviço. E tava tudo muito bom, tava tudo muito bem, porém, quando você começa a ver, ali em 2016, a Netflix ela começou a ter recordes de assinante. Isso porque estava perto da última temporada de House of Cards, que ia ter até mais temporadas. Mas entre a quinta e a sexta temporada, o protagonista, ou seja, o ator principal que trabalhava na série, o Kevin Spacey, ele se meteu em vários escândalos. Várias coisas do passado dele vieram à tona e literalmente o cara foi abolido ali, levou ban. Foi de layoff ali no mercado
hollywoodiano. E isso era uma preocupação. Imagina que o principal recurso da sua série, o protagonista, que era o mais carismático, de uma série que só tinha no seu serviço de streaming, naquele momento onde estava sendo mais aguardado, na última temporada, o protagonista ali, ele fica proibido, né, de atuar e ninguém queria ver o rosto daquela pessoa. Foi então que em 2017, usando dinheiro de investimento de outras coisas, a Netflix sabia que ela não podia perder tudo logo agora. Não era porque eles estavam sem o protagonista, que era o personagem que as pessoas mais achavam carismáticas, que tudo ia ir por água abaixo. Afinal, eles tiveram grandes apostas financeiras dentro dessa série. Não era uma série aportada por outras coisas. E alguns anos antes, em 2016 ali, você começa a ver que a audiência da Netflix já era maior do que redes de televisão, como por exemplo o SBT. Você tem várias notícias dessa época aqui afirmando isso, né, de recordes lucros ali. Então House of Cards fez um boom muito grande. Ele era um diferencial dentro daquele streaming. Por mais que surgisse outro ou uma concorrente, você não teria como ter o House of Cards, que era uma das séries queridinha. Foi então que, naquele momento, em 2017, eles tiveram que fazer alguns movimentos de mercado, já que a série ia estrear na sua última temporada, sem poder usar em nada de marketing ali o rosto do protagonista principal, muito menos ter ele como personagem, iniciando até a temporada ali com o personagem morrendo, sem mostrar rosto nem nada. Então, eles tiveram literalmente aqui em 2017 que reforçar ainda mais antes da série sair o que era o sucesso da série, justamente para conseguir justificar para quem? Para os investidores e outras pessoas que também apostaram dinheiro na série. Era literalmente ver os seus ovos dourados indo para o ralo. Então, a Netflix ela criou um movimento de se posicionar no mercado e até mesmo começar a divulgar relatórios de como ela tinha tido recordes de assinatura por conta disso. Só que isso não ia ficar só nesse mundo aqui do streaming. Isso porque se você andasse em 2017 ali pelas áreas da Faria Lima em São Paulo, se você conversasse com qualquer CEO e muitas vezes até CEO de MEI, você ia ver que tinha um termo que era o que o pessoal mais falava, que era basicamente ter um serviço tipo Netflix. E não, isso não foi criado dentro da área da Faria Lima e muito menos no Brasil. Era uma discussão que o mundo inteiro estava tendo, principalmente o mercado de software. Afinal, por que não se basear no modelo da Netflix? Muitos anos depois, a gente continua ouvindo até hoje o modelo Spotify, que é um modelo que nem o Spotify usa mais. Mas isso também aconteceu com a Netflix sendo case. Afinal, ela precisava se posicionar mais, divulgar mais números e mostrar como ela era a manda-chuva e que tinha muito para se mostrar. Então, foi muito comum você ver palestras tanto do que hoje a gente chama de coaches de palco, como também da área de vendas e, por que não, na área de software. Afinal, quem não ia querer um serviço tipo Netflix? Para pensar com calma. O que todo mundo falava na época, que era sobre ter um serviço tipo Netflix, ele tinha basicamente essas características. Você ser um serviço especializado em uma coisa só, no caso da Netflix ali era especializado em consumir filmes, você tinha ali um diferencial, que era ter alguma coisa que criava um senso único na sua aplicação, era aquela sacadinha, o efeito wow, ou até mesmo alguma coisa original ali dentro, e claro, a coisa que você ia ouvir todos os CEOs conversando ali, principalmente em ambientes de happy hour, ambientes aqueles que dentro da Faria Lima, onde todo mundo se acha genial e fantástico, como se o mundo girasse em torno daquele ecossistema de empresas. E não se engane, eu passei bons tempos trabalhando ali e eu adoro aquela região, apesar dos apesares, mas que aquela galera realmente se sente os donos, ou quase como se fosse a Wall Street brasileira, ou até mesmo ali como se fosse quase Vale do Silício brasileiro, a galera realmente se acha, e não é bem assim que funciona, a discussão é muito maior do que isso. Mas esse fator de ter uma receita previsível e recorrente, apesar de hoje a gente já naturalizar e ver isso como normal, todo mundo queria um serviço tipo Netflix para chamar de seu. E era literalmente esse o termo que a galera falava, um serviço tipo Netflix, que era basicamente, ao invés de você ter um produto central ali, você tem alguma coisa com escopo menor, original, e que você tivesse uma entrada de receita recorrente. Enquanto, por um lado, a gente tinha empresas como TOTS, entre outras ali, focadas em criar ferramentas de RP, CRMs, que eram ferramentas para serem ultra completas e ultra complexas em questão de features, por que não criar uma ferramenta que tinha basicamente uma única feature?
É claro, se você olha hoje, faz muito mais sentido. Por que não criar um app só para fazer pedidos de comida? Por que não criar um app tipo o para você pedir corridas de carro? Tudo isso foi uma cultura que foi se moldando na área de tecnologia a partir daquele momento. E cada vez que você ia em algum evento, fosse de tecnologia ou um evento de vendas, ia ter alguém falando a termos e ermos ali sobre o efeito Netflix e por que no seu negócio você deveria ter alguma aplicação do tipo Netflix. E adivinha só, isso chegou no meu chefe. Isso porque nessa época eu estava começando em uma software house, uma empresa pequena e basicamente eu estava começando em muita coisa. A única experiência que eu tinha tido antes tinha sido na Secretaria da Saúde de São Paulo, um ambiente muito mais controlado se comparado com uma microempresa e num ambiente de consultoria, onde o seu chefe está querendo fazer dinheiro de qualquer maneira possível e de várias maneiras. Mas tudo bem, eu tinha um excelente chefe na época e era verdadeiramente um líder, então tudo que ele falava para mim fazia muito sentido. Era uma pessoa que eu respeitava e olhando para trás, para mim continua fazendo sentido. Afinal, eu aprendi muito com ele. E nessa época, quando eu entrei, além dos projetos que eu tinha que tomar conta, a gente entrou também na saga de criar o nosso aplicativo tipo Netflix, que anos depois foi rebatizado para ter um sistema de recorrência financeira. Eu não sei exatamente quando o termo micro-SaaS foi cunhado, mas eu sei que ele não foi necessariamente dessa época. Mas de uma coisa eu sei, que se você percorrer agora e olhar para trás o que aconteceu, você vai ver que isso não foi um movimento isolado e muito menos começou na Faria Lima. Isso porque, se você quiser saber a origem do micro-SaaS e do termo micro-SaaS, você pode acessar até hoje o artigo que tornou o termo micro-SaaS popular e é como a gente se refere até hoje. Artigo esse, adivinha só, de 2016 também, cunhado pelo Tyler Tringas, que é basicamente ali o que algumas pessoas consideram um dos pais do micro-SaaS, né? Afinal, esse artigo aqui basicamente moldou uma geração ali em volta da área de tecnologias e da área de vendas. Esse artigo está no blog e está disponível até hoje. Você pode pesquisar por Tyler Tringas e você vai cair nesse artigo aqui, onde ele fala, né, o que é um micro-SaaS e por que você deveria ler isso. Era um termo que, apesar deles ter cunhado um pouco depois, era um movimento que estava sendo observado no mercado. Não dá para dizer que necessariamente ele foi criado. Ele foi observado e nomeado. E, inclusive, claro, o próprio Tyler, ele tem basicamente ali um livro sobre isso aqui e que você também pode ler muitos desses capítulos aqui na íntegra dentro do blog. Então, se você quiser saber para quem que você deve bater palmas por conta do micro-SaaS, é justamente para o Tyler e não para aquele vendedor, principalmente aquele de rosto quadrado que vende curso de micro-SaaS falando cada vez mais furadas. E aquilo foi um momento, um ciclo de mercado que aconteceu e começou a nascer. Então, não, micro-SaaS não é uma coisa de agora. Se você estiver vendo isso no futuro, saiba que em 2016 foi o grande boom. A gente já estava discutindo isso muito antes de ter o termo cunhado. E o efeito Netflix foi lançado para o mercado, que algum tempo depois foi cunhado de micro-SaaS. Então essa é a definição de um micro-SaaS. É basicamente uma ferramenta especializada em uma única feature, onde você cria o seu diferencial, seja uma inteligência de negócio ou algum recurso único que só você pode oferecer, e também você tem um pagamento de receita recorrente, que de fato é o que é mais atrativo, ou afinal, quem é que não quer ter uma previsibilidade de receita? E é um modelo que a gente vê se tornando cada vez mais popular. A seu próprio serviço de assinatura e de jogos, como por exemplo da Steam, você pode dar graças a isso aqui. Se bem que não é o da Steam, não é? É aquele modelo do Xbox, o Xbox Live, mas para que eu estou falando isso? Afinal, basicamente, todas as empresas de videogame hoje têm o seu próprio modelo disso. Mas é claro, se você estiver vivendo o boom da emoção tardio agora, por exemplo, em 2025 ou próximo, você provavelmente vai estar descobrindo coisas que a gente descobriu lá em 2016 para 2017. Isso porque, quando você olha para o mercado de micro-SaaS, você vai ver três grandes mercados, mas na época um desses mercados aqui não existia. Então, propositalmente, eu vou deixar para falar dele depois. O primeiro mercado era o mercado B2B,
que era basicamente você fazer um micro SaaS e vender para outras empresas. O outro mercado era o mercado B2C, que seria o Business to Client, que basicamente ali, o Business to Customers, que é basicamente você vender para pessoas físicas diretamente. Cada um desses modelos, eles têm dificuldades e particularidades bem únicas, ou seja, vender micro SaaS acaba sendo um desafio maior do que você escrever um código de micro SaaS. E levando em consideração da época que a gente está vivendo, hoje em dia você nem precisa escrever um micro SaaS para criar um. E como você bem deve saber, toda vez que tem algum termo chavão na boca de algum empresário, quem é que vai dar vida a essas coisas? Pois é, nós devs aqui. Então, como foi a experiência de trabalhar com isso ali naquele momento? Primeira coisa que eu queria dizer é que o micro SaaS que a gente ia trabalhar na época se chamava TimeEye. E por quê? Porque era um aplicativo de controle de horas. Afinal, o que mais tinha naquela rua eram empresas de consultoria. Por que não vender uma ferramenta completa para aquele mercado que já estava ali na nossa frente? Era só bater a porta do outro lado e você ia ter um possível cliente. Genial, não é? O aplicativo basicamente consistia ali em você ter um aplicativo de controle de horas para profissionais de consultoria, sejam elas grandes ou pequenas. A ideia parecia muito boa na época, eu confesso. As tecnologias, caso você tenha curiosidade, eram web forms, mas a gente estava testando muita coisa. A linguagem de programação era VB. Por quê? Porque era a linguagem mais perto que eu sabia e também um outro profissional que era um pouco mais pleno para sênior ali. E claro, quando você coloca duas pessoas que estão mais ou menos acostumado com tecnologia e nem tanto na área de mercado, você começa a dar de cara com vários muros. E uma coisa aconteceu, afinal a gente tinha o foco de bater em outras empresas de médio porte, pequeno porte ou grande porte. E qual que é o ponto? Uma vez que você coloca um micro SaaS no mundo, você tem que estar pronto para algumas dessas coisas, que eu tenho certeza que essa parte aqui, aquele seu curso de micro SaaS vai pular. Afinal, não é tão interessante falar essa parte. A promessa vem demais. Ter a barriga tanquinho fazendo exercício 30 dias é melhor do que falar que você precisa fazer dieta ou até mesmo que você tem que fazer exercício 5 dias na semana, pelo menos, não é? A verdade é que para manter um SaaS no ar, seja para você fazer o deploy ou outras ferramentas que você for utilizar, você precisa literalmente gastar dinheiro. Você vai ter que investir um dinheiro. Ou um apelido que você vai ver em pequenas empresas, que é o dinheiro de guerrilha. Basicamente é um dinheiro para você manter as coisas no ar e ver se paga. Mas naquele primeiro momento é como se você tivesse um prejuízo. Então, logo você vai notar que muitas vezes vender para pequenas empresas, por mais que possa parecer legal, não vai necessariamente sustentar a arquitetura do que você vai fazer. Felipão, mas eu vou fazer uma coisa muito simples e vou usar a maioria dos serviços gratuitos ou até mesmo recursos que você provavelmente não deve estar levando em consideração. Pois é, em 2025 só você pensou em utilizar recursos gratuitos, mas deixa eu conversar um pouco com você. Sim, a gente sabe que tem free tiers em muitos desses serviços, mas vai por mim, quando o seu usuário vai utilizar isso, ele quer usar aquilo muitas vezes em larga escala. Afinal, se fosse para usar só um pouquinho de maneira ponderada, para que ele ia querer o seu? Porque ele não faria dentro de casa? Então, ter que trabalhar com B2B tinha a necessidade de você aguentar escala, e aguentar escala significa que você ia ter mais custo, independente do que for com que você estivesse gastando, mas você ia ter que tirar do seu bolso. Afinal, ele ainda não se pagava. Logo na sequência, quando você vai conversar com empresas, você se depara com um processo de homologação de ferramentas. Uai, Felipe, mas o que é isso de homologação de ferramentas? Caso você não saiba, quando você vai falar com uma empresa de grande porte ou até mesmo de médio porte, elas não podem simplesmente pegar uma ferramenta de mercado aleatoriamente e plugar. Tem um processo que é de homologar ferramentas que estão sendo utilizadas naquela empresa. Ou seja, as ferramentas precisam atender a algum critério. E tem um setor que basicamente é o setor do vai dar merda, só que da parte do infra, que cuida de ver essas ferramentas. E adivinha só, se você não atender algum desses requisitos, nem que seja um só, você vai ter que fazer uma manutenção no seu sistema para se adequar àquele cliente, ou muitas vezes você não vai poder fechar o contrato. Não importa se você está com dinheiro na mão e já discutindo e a sua solução é o melhor. E detalhe, isso varia de empresa para empresa. Vai tentar fazer essa solução com uma empresa tipo um banco? Bom, boa sorte, o sistema de homologação é gigante. Vai fazer isso com uma empresa governamental? Boa sorte, são outras regras, mas não desanima, porque vai por mim, isso não é impossível de você ultrapassar.
É literalmente regras que você tem que seguir e padrões que a sua aplicação tem que atender. Nada que algumas noites viradas, noites mal dormidas e finais de semana não resolvam. Mas tem um outro ponto aqui que aquela galera acaba não te falando. Geralmente é aqui que a galera empaca e acaba se frustrando. E é onde o sonho de micro-SaaS acaba virando uma grande frustração, pela ironia da coisa. Isso porque você vai ver que para chegar nesses clientes grandes que se façam pagar o que você deixa no ar, você vai precisar de contatos. Exatamente. Afinal, você acha que você vai simplesmente chegar e sentar na mesa com o vice-presidente de finanças porque você tem um SaaS de finanças, ou que você vai sentar numa mesa com o CTO só porque você tem um micro SaaS ali interessante para o time de desenvolvimento? Não é bem assim que funciona. Então você tem uma dependência forte de profissionais de vendas e de muitos empresários. E muitas vezes você vai ver que você pode ter uma excelente solução na mão. Se aquilo ninguém tiver noção ou que você não consiga ter contato, é como ter uma pérola dourada, só que no fundo do mar. Você não pode fazer nada com aquilo. Então, você acaba vendo que a meritocracia tem, de fato, ali alguns bons pontos negativos nessa linha. E aí talvez até você se depare que não necessariamente ter o melhor código do mundo e a melhor ferramenta é o que vai te fazer automaticamente vender. Mas isso aqui a gente vai aprofundar em outro vídeo, já que ainda aqui você começa a ver que você começa a gerar o seu primeiro grande problema, que é literalmente os custos. Afinal, manter isso em pé vai te gerar alguns custos. Felipão, mas tá, beleza. Qual que é o tipo de custo que eu tenho que lidar e quais são as áreas de custos? São os custos de infra, são os custos de uso e uma coisa que muita gente acaba ignorando e aí acaba matando aquele argumento que é só uma coisinha que dá para você fazer no seu horário de descanso, na sua hora extra, é que você tem o custo de manutenção, né? Literalmente, manutenção. Afinal, se você vai levar isso como um caixa 2, o seu cliente vai estar reportando bugs e também as empresas que você vai estar tentando fechar contrato vão reportar coisas para você colocar e ficar dentro do modelo daquela empresa para ser utilizado. Então, você começa a ver, começa a cair por terra aquela ideia de que é tão simples quanto você pegar uma horinha por dia para ficar no micro-SaaS. Justamente porque suporte gasta dinheiro, infra gasta dinheiro e vai por mim. Você não vai conseguir uma free tier de um serviço para você usar de uma maneira que até dê para escalar, mas não vai conseguir pessoas do suporte de graça para trabalhar com você. A menos, é claro, que você queira escravizar um pouco das suas horas. E tá tudo bem se você quiser sacrificar um pouco do seu tempo. Eu não estou falando que você não pode fazer isso. Não é uma coisa absurda na nossa área sacrificar noites de sono, muito menos finais de semana. Mas pensa com carinho, porque isso aí vai chegar um momento que você vai falar, poxa, eu não posso cobrar barato no meu micro SaaS. Afinal, você acaba vendo que tem um problema aí. Já que quando a gente fala de custos, existem níveis que você precisa atingir de maturidade. E por mais que você seja um excelente desenvolvedor, você tem que ter essa mentalidade de negócio. Afinal, nem tudo que reluz é ouro e nem todo bom código, só porque é performático, é o melhor do mundo. Ele precisa pagar as contas no final do dia. O primeiro nível dessa brincadeira aqui é o prejuízo. É literalmente o momento zero e normal onde toda ferramenta ela vai nascer. Toda ferramenta ela vai nascer te girando um custo, vai custar do seu bolso. Só que na sequência você está querendo alcançar um segundo nível, que é o nível do Humming Profitable. Nossa, que termo feio! O que significa, Felipão? É um termo que a galera cunhou que é basicamente o mínimo que você precisa para pagar pelo menos um macarrão. Fazendo aquele trocadilho de que deve, geralmente em outros lugares do mundo, tem que comer pelo menos um macarrão para se manter vivo, aqueles cup noodles ou algo da vida. Muito comum em ambientes de mercado afora, onde as pessoas literalmente trabalham em condições muito malucas. E a gente acha que só a gente vive num ambiente maluco, mas se deve, parece que é uma experiência universal. Mas quando você vê esse Humming Profitable, basicamente é uma gíria da área de negócios e da área de vendas para dizer que aquilo pelo menos se paga os seus custos. Aqui é onde a gente fala pelo menos paga ali aquele troco de pão, o suficiente para pagar uma parte da arquitetura. Bom, pois é, isso aqui é o Humming Profitable, mas você não vai querer manter só se pagando parte dos custos. Você vai querer chegar em algum momento que é um momento que a maioria das pessoas acaba querendo chegar o mais rápido possível para manter aquela solução escalável.
que basicamente é alcançar o ponto de breaking even, que é o ponto de equilíbrio perfeito, onde você deixa de perder dinheiro e começa de fato a entrar um dinheiro, entrar algum lucro. O breaking even é o marco zero, basicamente é quando você fala que fica no 0 a 0. Nem ganhei lucro, mas nem saí no prejuízo, se pagou o suficiente, mais do que para pagar o macarrão. Serviu para pagar toda a infraestrutura e tudo que está rodando aqui, mas não me deu nenhum lucro. No final do dia eu fiquei no 0 a 0. Esse é o primeiro grande marco que você tem que alcançar com o seu micro SaaS. É o ponto de break even, que é o ponto zero. Depois disso, você vai alcançar ali o momento de lucro. Então você começa a ver que isso daqui é uma corrida para você chegar nesse tal ponto de breaking even para de fato alcançar esses lucros aqui. Então já leve em consideração, não é só sobre código, você também precisa ter um dinheiro aí até esse momento. É comum também você ver softwares que eles alcançam esse momento e esse nível aqui de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais madura, mas você precisa manter a coisa rodando, você precisa literalmente manter a engrenagem girando e para isso custa dinheiro, custa tempo e muitas vezes vai ser mais do que o seu tempo, muitas vezes vai ser outras coisas ali ao redor. Mas claro, se você acha que esse é uma linha muito difícil, por que não tentar alcançar essa mesma escala vendendo diretamente para as pessoas? Afinal, isso aqui é um mercado bem mais conhecido, não é, Felipão? O mercado do B2C, que é um mercado aqui onde você vende direto para uma pessoa. Não é isso que a Apple faz? Ela tem aplicativos e ela literalmente vende um aplicativo pela loja e ela lucra em cima disso. Parece que é melhor, não é? Afinal, eu posso cobrar um valor menor. Só que aí você começa a ver que o problema, ele não mora aqui, ele mora aqui, nessa escala. Por quê? Porque quando você trabalha no modelo B2B, para você alcançar esse momento de breaking even, é diferente para você alcançar nesse modelo B2C. Isso porque, quando você vende para uma empresa, você precisa ter ali o que nós chamamos de high ticket, ou seja, um valor maior, afinal você pode cobrar um valor maior e você pode se dar o luxo de ter menos cliente. Porque no final do dia, se você tiver 3 grandes bons clientes, eles já são suficientes para você conseguir pagar a conta toda. Agora, quando você olha para um cliente B2C, você não pode cobrar um valor absurdo. Você vai cobrar R$ 35,90, R$ 49,90, não sei, talvez seja barato isso aqui e você acha um preço justo de cobrar mensalmente pelo seu micro SaaS. Só que no mundo ilusório, onde isso aqui parece uma coisa satisfatória, você fica feliz porque não cobrou muito caro, você deixa o seu cliente feliz porque não é uma coisa muito caro, mas você vai ver que quem cuida da operação, seja de vendas ou de produto, vai falar para você, o seu negócio está fadado a morrer daqui a poucos meses. Por quê? Porque quando você vai para um modelo B2C, não é só sobre o valor, é sobre o seu montante. Então, não é só sobre o preço, é sobre a quantidade. Então, enquanto no modelo B2B você pode ter menos clientes, mas com valor maior, já no modelo B2C você vai ter um valor menor, afinal, um poder de compra de uma pessoa é menor do que de uma empresa, porém você vai ter que ganhar no montante até se pagar. E veja bem, dizer que o seu SaaS está no prejuízo não quer dizer que é um SaaS ruim. Afinal, a Amazon, por muitos e muitos anos, sempre teve serviços ali que não entrava nada, era só prejuízo. A própria Nubank operou por muitos anos ali, e eu não estou falando que o Amazon ou a Nubank são micro SaaS, mas eu estou falando como modelo de negócio, operaram com prejuízo. Só que se você, fulano, o Pedro que está aí me assistindo agora, quer operar com prejuízo, saiba que isso requer dinheiro. Para ganhar dinheiro você precisa gastar dinheiro, quem diria? Então você começa a ver que beleza, você não tem contatos para entrar numa empresa e vender para o mercado de B2B, mas você vai ver que o mercado de B2C, por mais que você tenha uma ou duas vendas, ou mesmo que você tenha 10 vendas no mês, isso não é lucro, isso aí muitas vezes não vai chegar nem a pagar o seu miojo, ou o famoso troco de pinga. Então você tem que tomar atenção com isso. Não é porque alguém fez um micro SaaS e tem 10 vendas que é o micro SaaS que se sustenta. Você precisa de dinheiro. E por que não pedir para aquele seu amigo investir um pouco ali na sua ideia de micro SaaS? Tem algumas pessoas que fazem isso. Talvez seja a sua modalidade. Mas a verdade é que se seu negócio depende só de rodadas de investimento, você não consegue alcançar a receita necessária ali para alcançar o ponto de breaking even só com as vendas, não importa o quão bom seja a sua ideia, em algum momento ela vai morrer. Não porque a ideia não seja boa, mas porque financeiramente não tem um modelo de negócio sustentável por trás. Mas eu sei, isso aí ainda dá para resolver. E é justamente essa ideia, é te mostrar que sim, é possível você nadar
pelo mercado de micro SaaS, mas você tem que levar em consideração essas coisas, mas principalmente você tem que levar em consideração que esses não são só os únicos mercados. Afinal, agora nós temos o metamercado, o que torna tudo um pouco mais diferente e um pouco mais acirrado. Afinal, se a gente tem esses dois mercados, o que seria o metamercado? Bom, aqui nós estamos falando de vender micro SaaS de uma empresa para outra empresa. Nesse outro, a gente está falando de vender o micro SaaS de uma empresa para um cliente. Só que agora a gente está vivendo uma era onde você tem pessoas vendendo micro SaaS para gerar micro SaaS. Então, você começa a ver um mercado muito mais concorrido. Quando você volta lá para 2016, na época desse artigo aqui do Tyler, onde ele falava o que era micro SaaS e tudo mais, você tinha o que nós chamamos de mar azul, ou seja, quase ninguém tinha testado ou avaliado coisas ou oferecido serviços nesse modelo de mercado. Então, você acabava tendo um mar de oportunidades maior. Era só literalmente ter uma boa ideia, ter bons contatos, ou até mesmo uma boa ideia publicada no momento certo, você poderia aproveitar um ciclo de mercado com um micro SaaS. Agora, quando você vê o nosso metamercado, que é literalmente vender coisas para quem faz micro SaaS, você começa a ver coisas como, por exemplo, vender cursos de micro SaaS. E aqui é, para mim, aonde começa a morar um principal problema, já que muitas pessoas falam, fiz 80 mil no mês só com micro SaaS. Só que quando você vai ver, a receita não foi literalmente sustentando um aplicativo bom. Você vai ver que muitas vezes a pessoa tem vários micro SaaS que não vendem. Só que aí, o que acaba acontecendo? O curso de vender micro SaaS faz mais dinheiro do que o próprio micro SaaS. Então, basicamente, isso é um metamercado. Você não está vendendo para o cliente final, você está vendendo literalmente para quem está produzindo micro SaaS. E é aqui nesse momento que a gente está vivendo esse mar vermelho que o metamercado está construindo. Mas não entenda errado, metamercado não é ruim, ele é bom em muitos sentidos. Porém, tem muitas pessoas que acabam ganhando dinheiro no metamercado e te falando que está ganhando dinheiro nesses mercados aqui. Afinal, isso não é mais tão natural quanto era antigamente, porque a gente está vivendo um momento de mar vermelho de mercado de micro SaaS. Ué, Felipão, mas o que é isso? Enquanto o mar azul é literalmente um oceano que você pode nadar para qualquer lado e vai conseguir achar água limpa, o mar vermelho é literalmente um mar de sangue, ou seja, o mercado ele sangra porque ele está mais complicado. É nesse sentido que a gente fala. E por que isso acaba se tornando mais complicado? A primeira coisa é que a barreira de entrada hoje para você criar um micro SaaS com diferencial é muito menor. Literalmente, você tem ferramentas hoje de IA que você pode escrever prompts e elas geram micro SaaS. Você tem ferramentas de automação, de low code, ferramentas de automação de workflows tipo N8N que você consegue fazer micro SaaS completos sem codar. E sim, dá para fazer coisas com excelente qualidade com isso. Você começa a ver que micro SaaS já não é uma coisa mais complexa de você fazer. E talvez você esteja falando, Felipão, mas e daí? Eu posso fazer com Node, com Java, com Python, com N8N? Tanto faz. Basicamente é só ter uma boa ideia e aí eu vou conseguir entrar no mercado. Ou então, por que não? Afinal, você é tão inteligente. Por que você não pede para o ChatGPT te dar 5 boas ideias de micro SaaS? E ele vai te falar excelentes ideias? Que tal um gerador de contratos personalizados para freelancers? Ou então aqui um gerenciador de assinaturas pessoais? Quem sabe uma ferramenta de briefing automático para designers? Você tem inteligência artificial hoje, você nem precisa pensar para ter uma ideia de IA. E você acha mesmo que outra pessoa também não está usando inteligência artificial para gerar ideias? Então, você começa a ver que mesmo o mundo das ideias de projetos de IA, ela acaba se tornando mais uma commodity. Afinal, hoje em dia não tem um micro SaaS que você vai criar totalmente do zero ali, que vai ser totalmente disruptivo. E também você não precisa nem se esforçar hoje para pensar numa ideia. Se você quiser pegar uma ideia do ChatGPT e abraçar, eu não estou dizendo que é uma ideia ruim, só estou dizendo que não é necessariamente mais uma barreira de entrada, ou seja, você tem menos uma barreira. Afinal, até o ChatGPT consegue te ajudar a fazer uma análise e te dar ideias. Mas sabe o que o ChatGPT não vai conseguir te ajudar? Não vai conseguir te ajudar a ter os contatos necessariamente de imediato
para que você consiga acessar uma base B2B, ou seja, não é porque você usa o ChatGPT e teve uma boa ideia que necessariamente você vai conseguir ter o contato de algum CEO para oferecer. E também, não necessariamente, você vai conseguir vender em massa aqui para o mercado B2C. Mas é claro, se você estiver vendo uma live de venda de curso, geralmente aquelas lives de 3 dias, onde no terceiro ele vai te vender o curso, ele vai te falar sobre uma ideia que ele teve genial e que você vai olhar e falar, é verdade, ninguém pensou nessa ideia ainda. E aí você é muito inteligente, vai guardar aquela ideia e vai falar, eu vou fazer esse micro SaaS e vou fazer dinheiro. Talvez você nem tenha ouvido uma live de alguém falando isso. Talvez nesse momento que você está vendo esse vídeo, você já esteja pensando, eu tenho essa grande ideia aqui de micro SaaS, mas eu não vou falar para ninguém. Eu mesmo vou produzir essa minha ideia de micro SaaS. Só que aí você esquece do efeito de oferta e demanda. E eu não sei se você sabe como isso funciona. Mas basicamente, pensa o seguinte, pensa que você acabou de inventar um martelo automático. Você não precisa mais bater aquele martelo na parede. Literalmente você aperta um botão e ele começa a bater automaticamente. Genial, vamos dizer que você foi a primeira pessoa a pensar nisso. Você literalmente criou o martelo automático. Então, você chega numa padaria e tenta vender o martelo automático. E aí, aquela pessoa ela vai ver e vai olhar e vai falar, poxa, legal. E você vai tentar vender o martelo automático porque ela achou legal, ela achou eficiente. Mas ela vai falar, poxa, eu não preciso necessariamente de um martelo automático. Então, você acaba vendo que não é porque você teve uma grande ideia genial que automaticamente vai se criar uma demanda para aquela ideia, porque você precisa criar uma narrativa de vendas ou até mesmo você criar um movimento de mercado. Tá achando que eu estou inventando coisa? Bom, é só você parar para pensar. Se eu perguntasse para você alguns anos atrás se você pagaria, literalmente você, já adulto, R$ 400 por um livro de colorir, você pagaria? Talvez você olhar para mim e falar, tá maluco? Por que eu ia pagar R$ 400 num livro de colorir? Volta com uns anos e a gente começa a ver que isso foi uma coisa que foi sendo trabalhada. Pula para o momento atual que a gente está vivendo e você vai ver que dessa vez estão vendendo para adultos um produto anti-estresse. Afinal, você precisa sair das telas, você precisa ter ali um ambiente para você desestressar com hobbies manuais. Por que não voltar a pintar? Para trazer aquela mesma felicidade de quando você era mais novo. Mas não são livros de colorir qualquer, são livros anti-estresse. E é por isso que você tem livros de Bob Good sendo vendidos tão mais caros e para um público adulto, não para crianças, por conta disso. Isso porque não é só sobre o produto, é sobre a narrativa de vendas daquele produto. Então, não é porque você tem uma coisa muito boa que automaticamente ela vai se vender. Você precisa ter uma narrativa muito boa. Então, você tem outros profissionais envolvidos que nada impede que seja você mesmo. Você pode cuidar do seu marketing, você pode cuidar ali do seu modelo de negócios, que é o que um profissional de vendas faria, mas você não pode nunca negligenciar essas áreas e só achar porque o seu código é mais performático ou porque a sua é a melhor linguagem para fazer aquilo, ou porque você foi esperto o suficiente para fazer em vibe code ou até mesmo sem codar, que automaticamente o seu micro SaaS vai vender. Literalmente, construir o micro SaaS é 10% da coisa. Você tem um mercado muito maior. E não se engane, você tem grandes nomes de grandes ferramentas que são incríveis e que começaram com poucas pessoas ou até mesmo com uma pessoa só. Eu vou te dar um exemplo para você procurar depois. Procura o case da Resende, do Zeno Rocha, um brasileiro que foi trabalhar lá no Vale do Silício, entendeu como funciona isso. E perceba que o próprio Zeno Rocha é uma figura que, além de eu admirar bastante, ele é uma figura que ele não vai te falar só de código, mas sobre mercado. E é essa parte que os cursos de micro SaaS acabam pulando, que é como funciona o mercado. E é por isso que nesses momentos finais eu queria me dedicar para falar para você que tem vontade de criar um micro SaaS ou até mesmo para você que já está montando um micro SaaS. Você tem duas maneiras de matar a sua ideia, literalmente deixando ela na gaveta. Se você não dá vida para aquilo, você nunca vai saber se vai dar certo. Só que a gente não pode viver isso naquele discurso do faça e eles virão, faça uma boa ideia e magicamente alguém vai vir. Não, uma outra maneira de você demonstrar carinho pelo seu tempo e pela sua ideia é tratar ela com a maturidade que ela merece. Uma ideia na gaveta pode não servir de nada. E uma ideia genial que só você tem, só você sabe que é genial, ela acaba sendo uma ideia que é como uma pérola no fundo do mar. É uma coisa muito valiosa que você sabe que vale muito, mas outras pessoas acabam não enxergando o valor. E o que eu quero deixar de recado nesse vídeo não é para você desistir da sua ideia ou achar que é impossível de você trilhar esse mercado. É complexo sim. Talvez você até precise de ajuda de outras pessoas para concluir a sua ideia, mas
Tire a sua ideia do papel, construa ela se você de fato acredita que tem uma boa ideia, mas leve ela não como um sonho, leve ela como meta, como um checklist. Leve em consideração os pontos que eu falei nesse vídeo aqui para que você consiga começar a não só matar a sua ideia pensando que está dando vida para ela, mas para que você consiga dar uma vida saudável para a sua ideia. Eu acredito que você vai gostar muito mais do resultado do que você está alcançando quando você conseguir enxergar muito além do que você está vendo ali só no VS Code. E uma outra coisa que eu queria deixar antes da gente se despedir aqui era justamente essa ideia de que se você tem uma boa ideia, não importa em qual linguagem de programação você está fazendo ou em qual linguagem você está desenvolvendo e você quer tirar essa ideia do papel, comece a pensar nela de uma maneira estruturada, com uma maneira de regras de negócio, com uma maneira que você tenha um modelo de negócio, e muitas vezes você vai acabar percebendo que talvez você consiga estruturar um modelo de negócio ou um MVP muito antes. Talvez até você consiga validar uma ideia sem de fato ter o software inteiro, ou até mesmo sem ter o software muitas vezes. Então, avalia para ver se o que você está construindo, ao invés de ser uma realização de um sonho, não está sendo uma frustração, para que você consiga construir software de uma maneira mais madura e que para você não caia nesses papos aí de vendedor de curso de microsas. Ah, a propósito, eu sou o Felipão e se eu falei alguma coisa que agregou para você, já deixa aqui nos comentários aqui que alguma coisa que eu ajudei a desbloquear na sua mente ou até mesmo alguma dica extra que você queira deixar para alguém que está trilhando a mesma jornada que você, que tem uma ideia de microsas ou que queira construir um microsas. Mas vamos deixar ideias realistas aqui, não vamos viver só de coachismo e emoção, até porque tem muito vendedor de curso que vai ludibriar os números e até mesmo misturar os números desses mercados aqui, te convencendo que você muitas vezes vai estar fazendo dinheiro nesses mercados quando ele está falando disso daqui. Eu sou o Felipão e pela sua atenção, muito obrigado.